Eu nunca fui do tipo que acredita em superstições, muito menos em fantasmas ou qualquer coisa do tipo. Sou um homem prático, com os pés firmemente plantados na realidade, mas na noite em que meu carro quebrou naquela estrada deserta, eu descobri da pior forma possível que existem coisas que desafiam a lógica e o entendimento humano. Era para ser uma viagem tranquila. Eu estava voltando de uma reunião de trabalho em uma cidade vizinha e decidi pegar um atalho pela BR 666. A estrada era pouco movimentada, cortava uma densa floresta e se estendia por quilômetros, com curvas sinuosas e uma escuridão que parecia engolir a luz dos faróis. A música baixa no rádio e o ronco suave do motor eram minha única companhia. Mas como o destino gosta de brincar com as certezas, o motor do carro começou a falhar. Primeiro, pequenos solavancos, depois uma desaceleração brusca. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o carro morreu. O painel acendeu como uma árvore de Natal, piscando luzes de alerta. Encostei no acostamento e tentei dar a partida, mas nada aconteceu. O motor estava completamente morto. Olhei ao redor, tentando identificar algum sinal de vida, uma casa, uma luz distante, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Mas só havia árvores e escuridão. Peguei o celular, mas claro, não havia sinal. Estava sozinho, em uma estrada esquecida pelo tempo, no meio da noite. Dei um suspiro, tentando manter a calma. Não havia muito o que fazer. Decidi sair do carro e procurar por ajuda, ou pelo menos um lugar para passar a noite. Não queria ficar sentado ali, vulnerável no meio do nada. Caminhei pela estrada por alguns minutos, a noite silenciosa ao meu redor, exceto pelo som dos meus passos sobre o asfalto. De repente, à minha esquerda, algo chamou minha atenção. No meio das árvores, um pouco afastado da estrada, havia uma luz fraca. Era tênue, mas suficiente para me fazer parar. Aproximei-me com cautela, desviando dos galhos e raízes que pareciam querer me deter. À medida que avançava, a luz ficava mais nítida, revelando uma pequena casa escondida na floresta. Era uma construção simples, de madeira envelhecida e com janelas empoeiradas. Parecia abandonada, mas a luz dentro me dizia o contrário. Estava cansado, exausto, e a ideia de um abrigo, mesmo que precário, era tentadora demais para ignorar. Bati na porta, mas não houve resposta. Esperei alguns segundos e bati de novo, mais forte. O som ecoou no silêncio da noite. Quando ninguém respondeu, decidi tentar a maçaneta. A porta se abriu com um rangido prolongado, revelando um interior escuro e empoeirado. A única luz vinha de uma lâmpada fraca pendurada no teto da sala principal. Olhei ao redor, tentando encontrar sinais de vida, mas não havia nada. Apenas móveis velhos cobertos de poeira e uma lareira apagada. Não parecia haver ninguém ali há muito tempo. Deixei minha mochila no chão e fechei a porta atrás de mim. É só por uma noite, pensei. Amanhã de manhã, volto para a estrada e tento encontrar ajuda. Mas algo na atmosfera daquela casa me deixou inquieto, como se eu estivesse sendo observado. No entanto, ignorei a sensação e fui até um sofá velho e desbotado, decidindo que aquela seria minha cama improvisada por algumas horas. Acordei de um sobressalto, sem saber ao certo quanto tempo havia se passado. O ambiente estava imerso em um silêncio inquietante. Algo havia me despertado, mas eu não sabia o que era. O coração batia forte no peito, e uma sensação de alerta se espalhou pelo meu corpo. Sentei-me no sofá, tentando escutar algo além do som do meu próprio respirar. Nada. A casa estava silenciosa, como se segurasse a respiração junto comigo. Olhei em volta, tentando entender o que havia me despertado. Foi então que notei algo estranho. A porta da frente que eu havia fechado estava entreaberta. Meu primeiro pensamento foi que talvez eu não tivesse trancado direito.
mas eu sabia que havia fechado a porta. Levantei-me, sentindo um frio correr pela espinha, e fui até a porta para fechá-la novamente. Quando me aproximei, um vento gelado entrou pela fresta, carregando consigo um cheiro acre, algo como terra úmida e madeira podre. Fechei a porta com força e tranquei a tranca enferrujada. Dei alguns passos para trás, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Quando me virei, um arrepio percorreu meu corpo. A luz que antes estava fraca agora oscilava, como se estivesse prestes a se apagar. E então ouvi, vindo de algum lugar na casa, um som baixo e contínuo, como o arranhar de unhas contra madeira. O barulho era sutil, mas suficiente para me deixar em alerta. Segui o som com cuidado, passando pela sala em direção a um corredor estreito que levava aos fundos da casa. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior, e a sensação de ser observado só aumentava. No final do corredor, havia uma porta entreaberta. O som vinha de lá. Aproximei-me com cautela, minha mão trêmula empurrando a porta devagar. Quando a abri completamente, vi o que estava fazendo aquele barulho, e desejei nunca ter entrado naquela casa. O que encontrei atrás daquela porta foi um quarto pequeno, quase vazio. As paredes eram de um branco sujo, descascado pelo tempo, e o chão de madeira rangia sob meus pés. Mas o que chamou minha atenção foi a figura de costas para mim, no canto da sala. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Estava ajoelhado no chão, com as mãos e a testa pressionadas contra a madeira. Suas roupas eram antigas, sujas e rasgadas, como se tivessem sido abandonadas há muito tempo. O som do arranhar vinha dele, suas unhas estavam quebradas, com sangue seco manchando seus dedos, enquanto ele arranhava o chão compulsivamente. Tentei chamar sua atenção, mas ele não respondeu, não se mexeu, apenas continuou com aquele movimento mecânico, como se estivesse preso em um transe. Minha mente tentava encontrar uma explicação racional para o que estava vendo, mas nada fazia sentido. Quando dei mais um passo em sua direção, o homem parou abruptamente. O som cessou e o silêncio voltou a preencher o ambiente. Por um momento pensei que ele finalmente havia me ouvido, mas então, lentamente, ele começou a se virar. Quando seus olhos encontraram os meus, senti o sangue congelar nas veias. Seus olhos estavam fundos, quase inexistentes, como buracos negros que sugavam qualquer traço de luz. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seu rosto estava distorcido em uma expressão de dor e desespero. Antes que eu pudesse reagir, ele abriu a boca em um grito mudo. Nada saiu, mas o pavor que senti foi como se milhares de vozes estivessem gritando ao mesmo tempo. Instintivamente, dei um passo para trás e ele começou a se levantar. Seus movimentos eram lentos, quase mecânicos. Sem pensar duas vezes, virei e corri. Corri pelo corredor, atravessando a sala e indo direto para a porta da frente. Mas, para meu horror, a tranca que eu havia colocado antes não se movia. A porta estava presa, como se algo a estivesse segurando do outro lado. O som dos passos lentos e pesados do homem se aproximava, e eu lutava desesperadamente para abrir a porta. Meu coração batia descontroladamente, e o pânico começou a tomar conta de mim. Finalmente, com um estalo, a tranca cedeu, e eu consegui abrir a porta. Saí correndo para fora da casa, sentindo o ar frio da noite bater contra o meu rosto. Eu não sabia para onde estava correndo, apenas sabia que precisava me afastar daquela casa o mais rápido possível. A floresta ao redor era densa, e as árvores pareciam se fechar sobre mim, enquanto eu corria. Meu único guia era a lua, que mal iluminava o caminho. Os sons da floresta, que antes eram tranquilos, agora pareciam distorcidos, como se ecoassem de um lugar muito distante. Havia algo de profundamente errado naquele lugar, algo que eu não conseguia ver, mas podia sentir em cada célula do meu corpo.
Olhei para trás enquanto corria, esperando ver o homem me perseguindo, mas ele não estava lá. No entanto, a sensação de ser seguido não desapareceu. Pelo contrário, aumentava a cada passo que eu dava. Foi quando percebi que o silêncio ao meu redor era absoluto. Nenhum som de folhas sendo pisadas, nenhum estalo de galhos quebrando. Apenas o som da minha respiração pesada e do meu coração batendo.